Se tem uma coisa que nós vamos ter que aprender na vida, é se sujeitar à autoridade de Deus. Amém? Você nunca será capaz de sujeitar a autoridade dos homens se você não conhecer o que é uma autoridade de Deus sobre a sua vida. As pessoas dizem que elas se sujeitam a Deus e que elas não precisam se sujeitar aos homens. Então você está bastante equivocado. Porque é impossível você se sujeitar a Deus e não se sujeitar aos homens. Uma coisa está ligada à outra. Quando você só se sujeita a homens e não se sujeita a Deus, significa que isso é idolatria. Fala, sujeição aos homens, que não tem rendição a Deus em adoração, em obediência, é idolatria. Então você está servindo ao homem, você não está servindo a Deus. Então às vezes nós temos que identificar que existem esses casos. Às vezes as pessoas estão na igreja por causa do homem, ela segue o homem, mas não segue a presença de Deus. Ela não está ali para Deus, para sujeitar a autoridade de Deus. Mas nós vamos entrar em um assunto muito importante, porque a autoridade sempre foi alvo de muita controvérsia e muito desafio, tanto para dentro da tua família, quanto para escolas, quanto para toda instituição que tem um peso de responsabilidade para liberar desígnio para as pessoas. Ok? A sua família é uma constituição, amém? Ela é uma organização de Deus celestial. É a primeira constituição que Deus estabeleceu na terra, ela é a família. Então você vê que vai ter uma guerra violenta na figura da paternidade e maternidade dentro de casa. Conseguir equilibrar entre a autoridade e vencer o autoritarismo é muito difícil. Por isso que falar de autoridade, sujeitar ou se submeter à autoridade, é uma questão que sempre foi muito difícil ser tratada. E pelo que eu observei pelas igrejas por onde eu passei, praticamente isso não é ensinado às pessoas. E por que não é ensinado? Porque poucos pastores e igrejas têm entendimento do que é autoridade. Poucos têm. Amém? Quando as pessoas não conseguem manter o controle, eles vão entrar na força do autoritarismo. Amém? Então vamos tentar desmistificar alguns assuntos muito importantes, mas eu gostaria que você ouvisse, não me interrompesse. Você não sabe nem o que eu vou falar ainda, então ouça primeiro, depois você faz uma pergunta, não me interrompa, só no momento que eu for pedir para vocês uma pergunta, aí você fala. Amém? Deixa eu dar a estrutura de ensino, depois você tira suas dúvidas comigo, quando eu falar para você tirar suas dúvidas. Então, às vezes, você quer acelerar demais e acaba me cortando. Às vezes a revelação está vindo, porque aqui já está revelado, aqui o que está construído aqui é maravilhoso para vocês. É maravilhoso, eu podia te dar uma postinha na tua mão, mandar você para tua casa. Mas o que desce por revelação, para encaixar dentro do espírito da pessoa, através da unção, é outra coisa. Amém, amém? Ler é uma coisa, receber uma unção é outra coisa. Então fala, tenho que receber a unção do ensino. Vamos lá, estabelecer um modelo de autoridade que seja justo e eficaz é uma tarefa muito complexa, uma vez que os líderes frequentemente enfrentam a resistência e ataque que visam distorcer os padrões de autoridade estabelecidos pelo próprio Deus para diferentes áreas da sociedade e dentro do seu reino. Amém? Paulo, Pedro deixaram bem claro, se submetam às autoridades governamentais, porque elas são instituídas por Deus, estabelecidas por Deus. Elas são servas de Deus. Amém, amém? Daqui a pouco nós entramos nos versículos. Primeiro vamos começar sobre a guerra contra a autoridade de Deus. A primeira guerra que foi feita no mundo, a primeira batalha espiritual que existiu no mundo, a primeira guerra que se levantou foi de Satanás com seus demônios contra o próprio Deus. Ele se levantou contra a autoridade de Deus. Então você vai ver que o princípio da rebelião ele está ligado à raiz da insubmissão. Então pode colocar aí. O princípio da rebelião está ligado à raiz da insubmissão. Aleluia. A grande luta dentro do reino das trevas é resistir tudo que tenha autoridade divina sobre o homem, sobre a terra, que provenha de Deus. Deus criou o homem para governar sobre uma ordem de autoridade. Designou seu poder para que esteja sujeito à autoridade. Fala, o poder está sujeito à autoridade. Daqui a pouquinho vou dar um pulinho lá na frente sobre a diferença entre poder e autoridade para vocês, para nós podermos ter um ensinamento bem profundo para a vida de vocês. Existem algumas palavras em hebraico e aramaico para definir autoridade. Amém? A primeira palavra em hebraico para definir autoridade é literalmente Natan, nome Natan. Dar, pôr, estabelecer, garantir, permitir, atribuir, empregar, devotar, estabelecer,
constituir, providenciar, ser confiado a, ser garantido a, ser permitido a, ser emitido a, ser afirmado, ser designado da glória a Jesus. Amém? Outras palavras em hebraico e aramaico, okay? É salat. Salat, ela vem, a origem dessa palavra, essa aqui é uma raiz primitiva, que significa tornar-se senhor, conceder poder de ter, domínio de, ok? Então, quando fala de autoridade, é uma pessoa que foi estabelecida para ter domínio de alguma coisa, para governar sobre alguma coisa. Amém, amém? Então fala, autoridade é governo. Fala, exercitar governo. Pronto. Outra palavra de Salete também significa escudo. Senhorio. Ok? Fala, autoridade é um escudo. Vou falar na Bíblia para você daqui a pouquinho, porque tem muita coisa para vocês aqui dentro. Deixa eu entrar no meu resumo aqui, porque eu fiz todos os parágrafos bem completo para vocês aqui no livro que eu vou lançar para vocês, mas eu quero fazer o resumo para vocês de tudo que eu vou falar. Amém? Pecar contra a autoridade de Deus é pior do que pecar contra o poder de Deus. Repita comigo, pecar contra a autoridade de Deus é pior do que pecar contra o poder de Deus. Deus, ele não se ofende com você quando você peca contra o poder dele. Mas se você pecar contra a autoridade dele, você está pecando contra quem ele é. Quando você peca contra a palavra de Deus, você está pecando contra a pessoa de Deus. Quando você peca contra o poder de Deus, você está pecando contra as manifestações do que ele faz, não de quem ele é. É diferente você julgar as ações de uma pessoa do que julgar a pessoa, correto? Às vezes você olha com uma pessoa, pode ter uma falha e julgar a sua ação, não julgar o seu caráter. Porque quando você julga o caráter a pessoa e não a ação, você está ofendendo a pessoa. Ou seja, por que machuca tanto você julgar a pessoa em vez de julgar a ação da pessoa? Porque quando você julga a pessoa, você julga quem ela é. Então, a pessoa em si se ofende tão fácil, tão rápido, dói tanto uma pessoa que é ofendida contra ela, uma ofensa contra ela. Por quê? Porque ela se conhece melhor do que você conhece ela. Às vezes você derrubou um copo no chão, não porque você é uma pessoa desleixada, um lesado, vamos colocar assim. Porque você deixou cair, porque você simplesmente cometeu um erro. Agora, às vezes, as pessoas deixam cair porque elas não aprenderam a ter cuidado das coisas, então são relaxadas. Então tem pessoa que, infelizmente, cometeu um equívoco, um erro. Então, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado em nivelar até o nosso julgamento entre a igreja, entre os irmãos. Amém? Você julgar uma ação da pessoa é uma coisa, você julgar a pessoa é outra coisa. Autoridades espirituais que é constituída por Deus, ela cometeu um pecado é uma coisa, ela viver em pecado é outra coisa. Amém? Você cometer um pecado é uma coisa, mas você viver dentro de um pecado é outra coisa. Quem está comigo fala amém. Amém. Então, pecar contra a autoridade de Deus é mais grave do que pecar contra o seu poder. Isso ocorre porque a autoridade reflete a própria essência de quem Deus é, enquanto o poder está relacionado às suas ações e seus atos. A autoridade está ligada à posição e à identidade divina, sendo parte intrínseca da sua natureza e não apenas uma manifestação do seu poder. Tem muitas pessoas, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, elas gostam do poder, mas elas estão totalmente destituídas de autoridade. Vamos entrar para tu entender o que é autoridade. Você quer aprender ou não quer? Amém. Discipulado, amém? Discipulado. Pecar contra a autoridade é particularmente grave, visto que atinge diretamente o caráter de Deus. A blasfêmia, por exemplo, não é apenas uma forma de incredulidade, mas é um ataque direto ao caráter do Criador. Jesus, quando expulsava demônio, ele foi uma blasfêmia, se levantou entre os próprios fariseus e falou que ele estava expulsando demônio por Beelzebu. E Jesus, deu uma advertência para eles, todo pecado contra mim, contra o Pai, será perdoado, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque os fariseus estavam blasfemando contra a pessoa do Espírito Santo. Porque era a autoridade do Espírito Santo em ação, eles sabiam muito bem que aquilo ali não vinha da terra. Era a autoridade do Espírito Santo pela qual ele estava expulsando Beelzebu, aqueles demônios. Então Jesus foi julgado de expulsar pelo poder de Beelzebu, ou seja,
Trocar a pessoa do Espírito Santo e chamar o Espírito Santo de Beelzebul. Uma ofensa direta contra a pessoa divina. Isso é blasfêmia. Fala, blasfêmia é quando estou consciente de quem Deus é e me levanto contra a sua pessoa para ofendê-lo. É uma ofensa direta consciente. Simplesmente isso aí. Ok? Então, geralmente, quando as pessoas estão blasfemando contra Deus, é uma ofensa, é uma tentativa direta de desafiar quem Ele é. Ok? Desafiar quem Ele é muito mais perigoso do que tentar desafiar o seu poder. E você vai ver na Bíblia, nós vamos mostrar para você aqui a tentativa de usurpação da autoridade de Deus que Satanás tentou. Vamos lá, Isaías capítulo 14, versículo 12. Diz assim, ó, como caíste do céu. A King James ela colocou ó Lúcifer, mas não existe essa palavra, tá? Ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizia no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei, ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo elevado será ao inferno, ao mais profundo abismo. Então você vê aqui um desafio, fala um desafio. Satanás ele estava desafiando a autoridade de Deus, porque ele estava lutando contra o trono. Fala, contra o trono. Então ele foi desafiar a autoridade do trono de Deus para colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo. Agora, vamos ver uma outra visão que o profeta Isaías viu, uma visão nessa batalha. Agora Ezequiel viu uma outra panorâmica. Vamos ver o panorâmica de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Olha onde Satanás estava, hein? Estiveste no Éden, no jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardômia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbolunto, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu era o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era o teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Presta atenção agora, a diferença. Na multiplicação do teu comércio, encheste o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim criador, cobridor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Que profundo, né? Aqui mostra que Satanás, o governo dele sobre o poder. Mostra o nível da glória que estava sobre ele, como querubim protetor. Então, qual era a função primária de Satanás? Quem sabe? Aqui, biblicamente. Qual era a função primária de Lúcifer? Fala, proteger a glória de Deus. Ele foi colocado como querubim protetor. Ele estava no Éden e protegia o poder de Deus. Só que ele se corrompeu com a grandeza pela qual ele protegia. Ele pecou contra o poder de Deus e a sua santidade. O primeiro ponto que nós vimos em Isaías, ele peca contra a autoridade. No segundo, ele peca contra o poder e a santidade. Porque foi achada a iniquidade dele, ele pecou. Ele tentou corromper e comercializar o poder de Deus, acesso. Então você imagina Lúcifer cheio de glória e luz, pegava as pedras fogueadas, chegava para os anjos, falou, eu posso te dar isso, se você me adorar. Ó mestre,
Eu posso te dar essa pedra afogueada, você vai ter mais poder, mais conhecimento, se você me adorar. Ó Mestre, Tu és Deus. Era assim que Satanás corrompia as coisas. Ele queria a adoração dos anjos. Então, as pedras de governo que ele tinha acesso aos poderes sobrenaturais e o que ele tinha domínio sobre as riquezas celestiais, ele comercializava isso entre os anjos. Então, como é que Lúcifer primeiro montou o seu exército biblicamente? Meu espírito está entrando nessa dimensão aqui, eu estou sentindo Deus me puxar. Como é que foi a estratégia dele que ele conseguiu 1/3 parte dos anjos dos céus? Porque ele vendeu poder. Assim está muitos ministros que recebem de Deus poder. Eles vendem as suas pedras preciosas que eles têm. Eu em minhas mãos eu carrego pedras preciosas, você também. É o tipo de poder e unção que nós carregamos. Quantas vezes entrei em batalha espiritual com os demônios que eles queriam tirar isso da minha mão? Eu vi as pedras. E são os acessos que Deus nos dá para produzir na terra manifestações sobrenaturais. Então, o que muitos líderes hoje estão fazendo? O comércio de Lúcifer é esse. Vender poder por status. E não se sujeitar ao quê? À autoridade. A autoridade ela tem um caminho para ser andado. Poder pode ser usurpado. A autoridade também pode ser usurpada, mas ela não pode ser mantida. Mas o poder, sim. O poder é comercializado, ele é transferido. Então nós temos que tomar muito cuidado que nós vamos começar a aprender a partir de agora. Você deu para você entender esse primeiro ponto também ou não? Desafiar a autoridade divina representa uma transgressão mais grave que afrontar o seu poder, como eu falei. Enquanto o pecado muitas vezes é um deslize de conduta, pode encontrar perdão. A rebeldia contra princípios fundamentais revela a resistência mais profunda. Por isso, é mais séria aos olhos de Deus, o que chamamos de transgressão. Fala rebeldia, rebelião, é transgressão. É diferente de fraqueza. É diferente de uma iniquidade, um pecado, que você luta contra isso. Se torna uma transgressão quando você tem domínio, você tem entendimento. Você está transgredindo. É quando você luta contra uma verdade estabelecida. Isso é transgressão. A Bíblia deixa bem claro no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Fala, por causa da transgressão de um homem, todos pecaram. Fala, transgressão produz pecado. Fala, transgressão gera pecado. Agora presta atenção comigo aqui, ó. Então, transgressão é desobedecer, fala, ordem. Fala, desobedecer ordem. Leis, mandamentos. Isso é transgressão. Você tem domínio, você tem entendimento, você tem consciência. E quando você faz voluntariamente contra algo que você sabe que está errado, você está transgredindo. Isto é rebeldia. Fala, rebeldia é persistir lutando contra uma lei que eu sei uma verdade e eu tenho domínio sobre isso. Você tem domínio, mas você decide contrariar a verdade na sua própria vida. Vamos continuar, vamos começar? Então, a tentativa de Satanás, a tentativa de usurpação de autoridade de Deus. O diabo, ele fez a primeira guerra espiritual. Ele estabeleceu uma guerra contra a autoridade. Agora eu quero que você entenda, no decorrer de todo o ensinamento, eu vou tentar ser breve, tentar ser rápido, porque isso aqui é muito profundo isso aqui. Eu demorei 2 dias para poder escrever isso aqui completo para vocês. Porque há uma graça, uma revelação forte dentro dessa pregação, desse ensino para vocês. O perigo de pregar Cristo na doutrina e negá-lo nos princípios. Anota aí. Você que vai ser pregador do Evangelho, você que é um cristão, tome muito cuidado com isso. Porque você pode pregar Cristo na doutrina, manifestar Cristo no poder e desonrá-lo nos princípios de autoridade. Quando manifestamos poder de Deus fora de um princípio da palavra, significa o quê? Eu posso pregar na doutrina, posso manifestar no poder, mas eu desonro do princípio. Isso significa o quê? Rebeldia.
comércio. Assim está muitos ministérios que estão lutando contra a autoridade de Deus. Eles honram a Cristo, parece que estão honrando a Cristo na doutrina, no poder, mas estão desonrando a Deus porque não submetem à autoridade da palavra de Deus. Fazem de acordo com a sua vontade, mas não usam o poder de Deus debaixo do tempo adequado, debaixo da vontade de Deus. Isso foi o meu grande dilema na minha vida. O grande dilema foi que eu via muitas pessoas manifestando poder com princípios errados. Eu via muitos ministros dando acesso às pessoas a poder e pessoas que não têm autoridade para receber aquele poder, brincando com o poder de Deus, porque eles não estavam fazendo as coisas dentro de uma autoridade da palavra de Deus. Então, quero que vocês entendam, podemos entrar num culto, escute como é que eu falo para você, só manifestação sem autoridade da palavra. Esse é o grande problema. Quando nós manifestamos poder que não está respaldado debaixo da autoridade da palavra, isso se chama comércio. Se chama o homem se exaltando, o homem fazendo a sua própria vontade, mesmo usando as coisas de Deus. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Então, como podemos pregar Cristo de acordo com os princípios de Satanás? É possível que permanecemos com Cristo na doutrina e, ao mesmo tempo, permanecer com Satanás nos princípios. O verdadeiro temor do maligno não resiste na pregação, mas sim na submissão à palavra de Deus. O diabo não teme que eu prego a palavra de Deus, ele teme se eu vivo a palavra de Deus. O terror de Satanás é se tem uma pessoa aqui dentro que viva a palavra de Deus. Porque você tem autoridade. Quem tem autoridade, repita comigo, quem tem autoridade, tem governo. Você governa sobre a autoridade. Você não governa só com poder, você tem que ter autoridade, você tem que ser estabelecido, instituído, reconhecido. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Agora tem um bando de feiticeiro que tem poder, mas não tem autoridade, está em cima do altar. Porque estão longe dos princípios da palavra de Deus. Então, manifestação de poder sem autoridade da palavra e respaldar debaixo do domínio da palavra significa o quê? Feitiçaria. Pode colocar aí, feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é forçar poder sem autoridade. Uma pessoa que se torna feiticeira é uma pessoa que quer tudo de acordo com a sua própria vontade. A pessoa que faz feitiço para outra é porque ela quer forçar outra pessoa a fazer o que ela quer. A feitiçaria é imposição de poder sem autoridade. Porque a pessoa não tem competência para conquistar através dos princípios da vida, mas ela quer conquistar pelo poder. Isso é usurpação. E eu quero que você tome muito cuidado com as forças do inferno, não é só assim. Os anjos caídos, eles gostam de andar entre os santos. Ele quer que você faça a sua vontade dentro do seu tempo. E ainda use a palavra de Deus para isso. Então, aonde o temor de Deus não está, você pode ter certeza que a rebelião vai estar. Fala, o temor do Senhor nos protege da rebelião. Eu quero que você entenda que todos nós temos sempre uma área da nossa vida, temos que identificar a insubmissão. Fala, eu tenho que identificar aonde eu sou insubmisso. Então, vou continuar aqui. Como servos fiéis, não podemos operar sob princípios enganosos de Satanás. Existe ministro que, embora demonstre o poder espiritual através de sinais de maravilha, desviam-se do caminho da justiça e da verdade. Eles são obreiros enganosos que, ao mesmo tempo que revelam o poder de Deus, rejeitam a sua soberania. Lembramos sempre que a verdade e a justiça são fundamentais para exercer a autoridade de Cristo em nossa missão. Fala, obrigado, Jesus Cristo. Quando permitimos que a autoridade de Cristo atue em nós, o poder de Satanás enfraquece. Fala, quando a autoridade está ativada em minha vida, fala, operando na minha vida, o poder de Satanás é enfraquecido. Você pode resistir o diabo até no poder, e você vai cansar, porque o poder é limitado. Mas a autoridade é ilimitada. Ela é estabelecida e ponto. A não ser se você negar ela. Por que o diabo não destrói você? Porque você recebeu o direito de se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Direito, você tem um direito, e por causa desse direito o diabo não destrói vocês.
O diabo não destrói você por causa do poder que você carrega. Ele não destrói você por causa da autoridade que você tem de ser filho de Deus da glória. Fala, fomos feitos. Acabou, você foi constituído. É isso que te respalda no mundo espiritual. Então, quando o diabo veio contestar, olha só, olha o que o diabo fez. Ele chega para Jesus para tentar o quê? Fazer ele tropeçar na autoridade dele mesmo. Manifestando o quê? Poder. Aonde os homens mais tropeçam na autoridade? Na manifestação do poder. O poder é sempre o último caso. Sempre a autoridade tem que vir primeiro. Se eu quero comprovar Cristo para você através do poder, eu estou errado. Eu tenho que mostrar através da autoridade do que eu sou. Eu comprovo Cristo no testemunho. A manifestação do poder até falso profeta faz. Sinais é para chamar atenção, mas a autoridade é para estabelecer a verdade. Então você tem que entender muito bem que a autoridade está totalmente ligada à sua identidade. Então Satanás vai lá no monte lá tentar Jesus, se tu és o filho de Deus, tentou a identidade dele. Manda que essa pedra se transforme em pães. E como é que Jesus venceu Satanás? Fogo em ti, capeta! A primeira coisa que a gente faz é essa, né? Queima, Senhor! Tá amarrado, tá queimado. O diabo, acho que Jesus foi muito educado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus levou ele para o ramo da autoridade da palavra. Experiência e poder não vence o diabo. O que vence o diabo é a autoridade. Quem está comigo fala amém.